Olá! Hoje falaremos sobre esse CITREP referente à Semana Epidemiológica 41, que vai dos dias 5 de 10 de 2025 a 11 de 10 de 2025. E nós iremos abordar síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, mpox, arboviroses, intoxicações, febre amarela, coqueluche, alerta ambiental e sarampo. Sobre síndrome gripal no Distrito Federal, nas últimas semanas, o DF registrou uma queda por número de atendimentos por síndrome gripal. É fundamental reforçar medidas de prevenção, incentivar a vacinação e manter os cuidados básicos de higiene. Cada ação individual ajuda a reduzir a pressão sobre o sistema e garante que os serviços de saúde possam atender a todos com qualidade. Um dado preocupante das últimas semanas vem das unidades Sentinela que monitoram a síndrome gripal no DF. 40% das unidades não atingiu o mínimo de coletas de amostras preconizadas pelo Ministério da Saúde, que é de apenas 5 amostras por semana. Esse descumprimento compromete a qualidade da vigilância epidemiológica e pode atrasar a detecção de surtos ou a identificação de novos vírus respiratórios em circulação. O alerta é: existe uma necessidade clara de fortalecer a vigilância e isso depende do engajamento mínimo dessas unidades para o cumprimento das metas de coleta. O gráfico mostra a distribuição de vírus respiratórios identificados em pacientes com síndrome gripal em unidades sentinelas do DF por semana epidemiológica em 2025, com destaque para o rinovírus, responsável por mais de 500 casos, seguido por SARS-CoV-2 e VSR. A maior atividade viral ocorreu entre as semanas 17 e 22. Um dado relevante é que 40% das coletas foram inconclusivas ou não detectáveis, o que pode apontar limitações nos testes ou presença de outros vírus. Esses dados são fundamentais para orientar ações de saúde pública e monitorar o comportamento das síndromes gripais ao longo do ano. Na presente atualização, observa-se que 14 UFs apresentam incidências de SRAG em níveis de alerta, risco ou alto risco nas últimas 2 semanas até a semana 40. Dessas UFs, 9 também apresentam tendência de crescimento ao longo prazo. A maioria das UFs que ainda apresentam incidência de SRAG em nível de alerta, risco ou alto risco, mas sem tendência de crescimento. Essa alta de casos de SRAG ainda é reflexo da temporada dos vírus da influenza A e VSR, que continuam em tendência de queda na maior parte do país. A incidência e mortalidade de SRAG no país, quando estratificadas por faixa etária, mostram dados interessantes. Enquanto crianças e bebês com idade menor do que 2 anos têm incidência muito maior em relação a outras faixas etárias. Idosos, maiores de 65 anos, são quem mais evoluem a óbito em decorrência das síndromes respiratórias. Isso mostra que as crianças adoecem mais, mas os idosos, mesmo adoecendo menos, ficam mais graves, elevando a mortalidade nessa faixa etária. Até a semana epidemiológica 40 de 2025, os vírus respiratórios mais presentes nos casos de SRAG foram rinovírus, responsável por 42% das infecções, seguido pelo influenza, com 19%, e SARS-CoV-2, com 16%. Quando se observa a mortalidade, o perfil se altera. O SARS-CoV-2 aparece como principal agente associado aos óbitos, representando 51% do total, seguido pelo rinovírus, com 14%, e pelo vírus da influenza, que volta a aparecer com 17%. Isso mostra que, embora o rinovírus seja o mais incidente, o SARS-CoV-2 vem sendo o vírus com maior impacto em termos de gravidade e letalidade. No que se refere à dengue no Brasil, nas últimas 4 semanas, teve-se um total de 4.386 casos prováveis, o que representa uma redução em relação à semana anterior, quando haviam sido registrados 43.325 casos prováveis. Quanto ao coeficiente de incidência, observa que o Espírito Santo continua apresentando maior valor, com 56,4 casos por 100 mil habitantes, seguido por Goiás, 38,3, Acre, 36,3, Rio Grande do Norte, 28,8, Paraná, 28,5, São Paulo, 27,7 e Distrito Federal, com 27,2. Esses estados permanecem entre as unidades da federação com os maiores coeficientes de incidência nas últimas 4 semanas epidemiológicas, embora os valores apresentem redução significativa em comparação à semana anterior. No período atual, foram registrados 4 óbitos por dengue, ocorridos nos estados do Pará, Alagoas, Rio Grande do Norte e São Paulo.
Esse número representa um aumento em relação à semana anterior, quando haviam sido notificados 2 óbitos, ambos em São Paulo. Analisando a situação de chikungunya no Brasil, tomando as últimas 3 semanas epidemiológicas, tem-se um total de 2.663 casos prováveis. Tratando-se do coeficiente de incidência para essa doença, o estado com maior foi Mato Grosso do Sul, com 15,8, mais uma vez sendo o estado com maior coeficiente de incidência entre as semanas epidemiológicas analisadas. Em seguida, os estados de Alagoas e Rio Grande do Norte, com valores de 8 e 7,2 respectivamente. Em comparação à semana anterior, observa-se um aumento de aproximadamente 1,8% no número de casos prováveis de chikungunya no país. Com relação aos casos de Oropouche no Brasil, até o momento, soma-se um total de 11.977 casos, representando um aumento de aproximadamente 0,02% em relação à última atualização. O estado que registra maior número de casos continua sendo o Espírito Santo, com 6.323 casos, seguido do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Ceará. De modo geral, os dados indicam uma tendência de estabilidade no número de casos de Oropouche no país, sem variações significativas em relação ao período anterior. Com relação à febre amarela na Colômbia, até a semana epidemiológica 41, não houveram atualizações desde a semana 40. Permanecem 112 casos e 46 óbitos acumulados no ano, sendo o município com maior número de casos e óbitos Ataco, seguido de Vila Rica e Prado. Tratando-se da febre amarela em Goiás, até o momento são 10 casos confirmados em primatas não humanos, sendo 3 em Goiânia, 3 em Abadia de Goiás e 1 caso em cada uma das respectivas cidades, Aparecida de Goiânia, Guapó, Bela Vista e Firminópolis. Até a semana epidemiológica anterior eram apenas 5 casos confirmados, enquanto no ano de 2024 não houve nenhuma notificação. As confirmações mostram a circulação do vírus na região e reforçam a necessidade de intensificação da vigilância. Sobre febre maculosa, o estado de Minas Gerais registrou um aumento de 10,3% nos casos confirmados em apenas uma semana, conforme o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado. Na terça-feira, dia 7 de outubro, o estado passou de 29 para 32 casos confirmados, enquanto o número de óbitos subiu de 4 para 5. Além disso, 11 casos ainda permanecem em investigação. Tratando-se de Mpox na África, a República Democrática do Congo registrou 20.473 casos e segue sendo o país com maior número de casos e apresenta distribuição de diferentes clados, um A e um B pelo país. Uganda tem um total de 6.894 casos e 37 óbitos, e Serra Leoa é o país que mais notificou óbitos, sendo 57 casos até o momento. Com relação ao cenário do sarampo nas Américas, até a semana epidemiológica 41 já são 11.893 casos acumulados, com um aumento de 241 desde a semana epidemiológica anterior. Esse total representa um aumento de 31 vezes mais em comparação aos casos de sarampo notificados no mesmo período de 2024. O país que apresenta o maior número de casos é o Canadá, com 5.024. O México é também o país que mais acumulou óbitos, sendo 21 até o momento. No Canadá, já são 5.024 casos no ano, houve um aumento de 18 casos em relação à semana epidemiológica anterior. A província com maior número de casos é Ontário, com 2.380, seguido de Alberta, com 1.909. O perfil dos casos segue o mesmo, a maioria em crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, com distribuição equilibrada entre sexo masculino e feminino, e 88% dos infectados não têm histórico de vacinação ou desconhecem sua situação vacinal. No México, até o momento, são 4.868 casos de sarampo confirmados, com registro de 223 casos, havendo um aumento de 4,8% em relação à semana anterior. A província do México com maior incidência é Chihuahua, com uma taxa de 110,2 casos por 100 mil habitantes. O Paraguai também tem registrado um aumento no número de casos de sarampo. Desde a semana epidemiológica 29 até a 39, foram confirmados 44 casos e 16 ainda seguem em investigação. A principal faixa etária cometida é a de 1 a 4 anos de idade. O maior número de casos está distribuído na cidade de São Pedro, entre os distritos de
Tacoati, com 21 casos, Nueva Germânia, com 14 casos, e Santa Rosa de Araguaia, com 8 casos. Tratando-se da situação de coqueluche no Peru, são 2.788 casos acumulados em 2025, com um aumento de 3,9% em relação à semana passada. O departamento com maior número de casos é Loreto, com 2.144 casos, e é também o departamento que acumulou maior número de óbitos, taxa de incidência e de mortalidade. Com relação à situação de coqueluche no México, até a semana 39 de 2025, são 1.461 casos confirmados, com um aumento de 0,6% em relação à semana anterior. Na semana 39, foram 12 casos confirmados. As províncias que apresentam maior número de casos continuam sendo Chihuahua, Cidade do México e Novo Leão. Em relação à intoxicação por metanol, vale ressaltar que essa substância é um tipo de álcool que se torna altamente tóxico e que pode ser fatal após metabolização no organismo. As principais bebidas a serem evitadas até o presente momento são gin, vodka e whisky. O Fundo Estratégico da OPAS adquiriu 2.500 ampolas para o antídoto Fomepizol para o Brasil. Ainda sobre esse assunto, atualmente 217 casos estão em investigação no Brasil. São Paulo concentra 73% desses, são 29 casos confirmados e 5 óbitos. Até o momento, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul são os estados com casos confirmados por esse tipo de intoxicação. Ao todo, foram registrados 25 casos em São Paulo, 3 no Paraná e 1 no Rio Grande do Sul. Acerca da vigilância da qualidade da água no DF, no ano de 2025 até a semana 41, os dados do Ministério da Saúde apontam 75 amostras das 434 coletadas, ou seja, 17,3, estavam fora do padrão sanitário, sendo 75 cloro residual livre e 2 por E. coli. Até o momento, não foram identificadas amostras com coliformes fecais. Agora falando sobre qualidade do ar no DF, o Índice de Qualidade do Ar é definido pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente e é um indicador que sintetiza, em uma escala padronizada, a concentração de poluentes atmosféricos e seus potenciais efeitos na saúde humana e no meio ambiente. Calculado a partir de medições de poluentes-chave, como material particulado, ozônio, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e monóxido de carbono, esse índice classifica a qualidade do ar em faixas que variam de boa a péssima. A previsão para a semana epidemiológica 42 é que o índice flutue entre uma qualidade moderada e ruim, se mantendo próximo à linha de corte de N2 para N3, mas majoritariamente em N3, que é muito ruim. Isso representa para a saúde humana riscos, principalmente para os grupos sensíveis, como crianças, idosos, pessoas com doenças respiratórias e cardíacas, podendo apresentar sintomas como tosse seca, cansaço. A população em geral não é afetada. Sobre a incidência de incêndios florestais no DF, temos um aumento no número de focos acima da média histórica, medida desde 1998, no mês de outubro, sendo que ainda não estamos nem na metade do mês, representando um sinal de alarme para a população em geral, autoridades sanitárias e profissionais da saúde. Isso eleva o risco de piora da qualidade do ar, potencialmente levando a sintomas de tosse seca, rouquidão e cansaço. Ainda estamos acompanhando de perto os incêndios florestais na América do Sul. Até a semana epidemiológica 41 de 2025, o Brasil registrou mais de 80 mil focos de incêndio, sendo o país mais atingido da região, seguido por Argentina, Venezuela e Bolívia. Quando olhamos por biomas, o Cerrado é o mais afetado, com mais de 40 mil focos, seguido pela Amazônia, Mata Atlântica e pela Caatinga. Biomas como Pampa e Pantanal apresentam focos muito menores, mas ainda merecem atenção. Esses incêndios não impactam apenas o ambiente, eles também afetam a saúde humana pela emissão de fumaça e poluentes, o que reforça a importância da vigilância ambiental e de ações preventivas. Esse foi o CETREP de hoje, elaborado por Clara Feitosa, Fernanda Pinheiro, Iana Lins, João Vitor, Camila Araújo e Márcio Luiz, revisado por Lotufo Janas Brant e Luísa Souza. Obrigada.